Turma, bom dia. Vamos iniciar o nosso conteúdo. Hoje esse conteúdo vai tratar dos aspectos tóxico-dinâmico, né? De certo modo, esse conteúdo ele nos ensina e nos mostra como é que o agente tóxico ele age no organismo, tá? De modo geral, como é que acontece esse mecanismo de ação desses agentes tóxicos. E aí nós temos como definição de toxicodinâmica, né, que é um conceito bem amplo, um conceito bem interessante associado à toxicodinâmica, que é uma ciência que estuda os mecanismos de ação tóxico por substâncias químicas sobre o sistema biológico, sob o ponto de vista bioquímico e molecular. Então, quando se refere nessa característica aqui, significa que a toxicodinâmica ela vai entender como é que os agentes tóxicos vão agir sobre o nosso organismo, sobre as células, sobre os tecidos. E isso está associado a uma alteração tanto bioquímica quanto molecular. Então, de certo modo, é importante nós compreendermos que, quando se tem um agente tóxico, esse agente tóxico, para exercer o efeito tóxico, que nós aí vamos classificar como a intoxicação ou a toxicidade, esse agente tóxico precisa, de certo modo, agir sobre sítios específicos, né? E aí, quando a gente fala nesses sítios específicos, a gente se refere na célula em si, né? Em que local, de certo modo, ele vai estar interagindo no nosso organismo. E aí, quando a gente fala sítio específico, geralmente nós estamos nos referindo, turma, a moléculas orgânicas, ou em outras palavras, nas células. Lembrando que essas células, de certo modo, têm um local específico para a ação desses agentes tóxicos. Quando a gente fala que a substância ela age sobre a célula, não necessariamente é sobre toda a célula, é uma parte dessa célula em si, tá? E aí, quando esse agente tóxico, turma, de certo ponto, né, de certa maneira, ele consegue interagir com as células, o que é que vai acontecer? Esses agentes tóxicos, eles vão levar alterações a nível celular. Quando a gente fala alterações a nível celular, significa que vai alterar a característica fisiológica da célula, a característica bioquímica da célula, vai alterar a característica morfológica dessa célula, consequentemente, quando a gente fala alterar essa característica morfológica, seria a estrutura celular, e por fim, nós podemos observar uma alteração funcional dessa célula, ou seja, a célula não vai exercer a sua função que é normal, né? A sua atividade celular normal devido a essas alterações que aconteceu por esse agente tóxico. Consequentemente, isso vai levar a um mecanismo de ação tóxico, levando a uma intoxicação. Lembrando que a intoxicação está relacionada a um sinal e sintoma característico da toxicidade. Turma, fica à vontade, caso deseje fazer alguma pergunta, tá? Então, qual a finalidade de se estudar a toxicodinâmica? Gente, a gente estuda a toxicodinâmica para verificar a possibilidade do agente tóxico causar efeitos deletérios e avaliação do risco. Então, de certo modo, a gente estuda a toxicodinâmica para verificar, né, a possibilidade de verificar se tem esse efeito tóxico ou não, e, consequentemente, avaliar o risco. Constitui procedimento preventivo e estratégico de tratamento, porque uma vez que eu tenho conhecimento de como é que funciona esse agente tóxico, eu posso, consequentemente, tentar prevenir ou tratar, e, consequentemente, se eu sei o local onde as células sofrem alterações, eu posso tentar desenvolver produtos cada vez mais seletivos para determinadas regiões, evitando assim a interação para que possa ter uma toxicidade, tanto para humanos quanto para animais. E aí, turma, nós temos aqui uma definição do que seria efeito tóxico, né? Ou ação tóxica. Quando a gente fala ação tóxica ou efeito tóxico, gente, é a maneira pelo qual o agente tóxico exerce sua atividade sobre as estruturas teciduais. Ou seja, é um mecanismo de ação. Efeito tóxico, gente, é como a substância
interage no corpo e vai exercer o seu efeito tóxico, tá? Então, consequentemente, para que tenha esse efeito tóxico, o agente tóxico ele precisa o quê? Alcançar o local de ação, que a gente chama de sítio de ação, como também permanecer nesse sítio de ação, tá? Então, tem dois pontos importantes a se compreender aqui quando se fala desse aspecto da ação tóxica. O agente tóxico ele só vai exercer o seu efeito tóxico a partir do momento que ele consegue literalmente alcançar e permanecer no sítio de ação. E onde é esse sítio de ação? Na célula. Consequentemente, a célula vai sofrer aquelas alterações bioquímicas, morfológicas e funcionais. Turma, quais seriam os mecanismos que influencia a chegada do xenobiótico no seu local de ação, né? É importante nós compreendermos que essa parte inicial da toxicodinâmica, eu estou mostrando para vocês que um dos pontos importantes para que tenha a toxicodinâmica, para que tenha o efeito tóxico, para que tenha a ação tóxica, é a substância chegar na corrente, desculpa, a substância chegar no local de ação, tá? E nesse sentido, existem fatores que podem favorecer essa chegada até o local de ação, como também a retirada da substância para que não alcance o sítio de ação. Nesse sentido, nós temos que entender que as substâncias, para chegar ao sítio de ação, ela precisa entrar no nosso corpo, tá? Essa entrada vai depender do tipo de exposição, que pode ser dérmica, oral, respiratória, parenteral, né, através de injeções, por exemplo, e outros. E aí, uma vez que o xenobiótico, né, ele alcança a corrente sanguínea, esse xenobiótico ele pode ter algumas características para que faça o seu efeito tóxico, como, por exemplo, se ele tem característica para ser absorvido facilmente, se ele tem característica de ser distribuído para o local de ação facilmente, se ele favorece a reabsorção, ou seja, aquela substância que deveria ser eliminada pelo sistema renal, contudo, ele chega até os rins, mas acaba sendo reabsorvido de novo. São substâncias que estão a favor do efeito. E também, gente, a bioativação. Quando a gente se refere em bioativação, a gente fala do aspecto de uma substância ser transformada em outra, e essa segunda substância que é transformada, que surge a partir da primeira, essa segunda substância, de certo modo, ela tem um perfil mais tóxico, tá? Isso seria bioativação. Então, nós temos alguns fatores que influenciam para que o efeito do xenobiótico aconteça. É a absorção dele, a distribuição até o local onde vai ter a ação tóxica, a reabsorção e a bioativação. Consequentemente, né, nós temos os fatores que é contra o efeito. O que seriam esses fatores contra o efeito? São fatores que estão associados à dificuldade na ação tóxica. Entre eles é o quê? A eliminação da substância, a distribuição da substância para fora do local de ação, a própria excreção, como também os mecanismos de desintoxicação que o corpo tem, tá? O nosso organismo, turma, ele tem mecanismo de favorecer essa desintoxicação. Lógico que são mecanismos autolimitados. O que seria isso? Não adianta também fazer uma ingestão de grandes substâncias que o corpo não vai conseguir desintoxicar completamente ou adequadamente. Nesse sentido, turma, né, do xenobiótico, ele toma essa liberdade, né, para que possa favorecer aí esse efeito, para que possa ir até o mecanismo de ação. Consequentemente, se o xenobiótico ele fica livre, ele chega até o local de ação. Esse local de ação geralmente são as células, são os sítio-alvos, que podem ser, de certo modo, na célula pode ser proteínas, ácido nucleico, lipídio e receptores. Então, esse slide, turma, nos mostra essa característica associada, né, à influência da substância para que possa chegar até o sítio de ação ou não. E aí, eu posso citar para vocês duas características associadas aí à toxicodinâmica, é a gente compreender o que seria reação adversa, né, versus intoxicação.
Gente, quando a gente fala reação adversas, são aquelas provocadas com dose terapêutica do medicamento e ocorre pela falta de seletividade. Então, o que seria isso? Toda vez que tu toma um medicamento numa dose correta, numa dose adequada, e você tem algum efeito ruim, algum efeito nocivo, você teve uma reação adversa. Porque a reação adversa, ela está associada à dosagem, tá? E geralmente acontece em doses mínimas, em doses terapêuticas. Já a intoxicação, ela é o inverso. Quando o indivíduo ele toma uma grande quantidade da substância, e aí sim ele vai ter um efeito toxicológico, ele vai ter uma intoxicação, porque o motivo dele ter sofrido esse efeito ruim, esse efeito nocivo, foi a dose excessiva e não a dose terapêutica. Então é muito importante compreender esses dois pontos aqui, tá, gente? Da reação adversa, como também da intoxicação, ok? Reação adversa são efeitos ruins que acontecem no nosso organismo a partir da ingestão de substâncias em dose terapêutica, em doses normais. Já a intoxicação é um efeito ruim, um efeito nocivo, a partir de uma dosagem excessiva. Nesse sentido, turma, sabendo que a intoxicação ela está associada à dose excessiva, nós temos, de certo modo, três perfis de intoxicação, né? Esses perfis da intoxicação, ele pode estar associado à rapidez com que se manifesta os sinais e sintomas, tá? Entre esses efeitos, nós podemos sim, mostrar que são as intoxicações aguda, subaguda e crônica, tá? E aí, quando se refere nessa característica das intoxicações, nessa classificação como aguda, subaguda e crônica, eu posso estar falando em referente ao tempo em que se manifestam esses sinais e sintomas. Então, para as intoxicações agudas, né, nós podemos defini-las aqui como sendo decorrente de uma única exposição ou de exposições múltiplas ao agente tóxico num período de 24 horas, tá? E geralmente as manifestações clínicas elas são imediatas ou no máximo de 2 semanas. Então, se eu tenho uma exposição a uma dose excessiva, tá, turma? Em uma única exposição, ou consequentemente em 24 horas, e eu manifestar esses sinais e sintomas imediatamente ou em até 2 semanas, eu tive uma intoxicação aguda. Se por acaso o indivíduo ele entrar em contato com uma substância tóxica e ter uma exposição exacerbada, e essa exposição ela for moderada ou pequena a produtos altamente tóxicos ou mediamente tóxicos e tem os efeitos tóxicos menores, esses são chamados aí de intoxicação subaguda. Observa que o que favorece aqui essa intoxicação subaguda, turma, já é a característica da substância ser altamente tóxica, tá? E a intoxicação crônica é aquela que é causada repetida e a pequenas doses, ou seja, a pessoa entra em contato com a substância praticamente uma vida toda, ou por muito tempo, só que essa exposição é a pequenas doses. Consequentemente, essas concentrações elas são mínimas, contudo, a longo prazo essa exposição. E aí, essa intoxicação geralmente acontece depois de anos após a exposição. Então, de certo modo, nós temos aqui algumas características, né, associado às intoxicações. Entre essas características, nós podemos citar aí a intoxicação aguda, a intoxicação subaguda e a intoxicação crônica. E aí, turma, quando se refere, por exemplo, a essa intoxicação, né, esse tipo de intoxicação, é importante nós compreendermos que, de certo modo, essa intoxicação, ela acontece, tá, turma? Essa intoxicação, ela acontece por um mecanismo de exposição, e essa exposição, para favorecer esse tipo de intoxicação, vai depender da dose, vai depender do tempo de exposição e vai depender também do agente tóxico. E aí, seguindo esse raciocínio associado à intoxicação, é importante nós compreendermos que, para que o indivíduo ele tenha
para que o indivíduo possa ter uma intoxicação em si. Pois ainda. Dá conta. Para que o indivíduo, de certo modo, ele tenha essa intoxicação, turma, é muito importante nós compreendermos que ele precisa passar por algumas fases, que é as fases da intoxicação. Essas fases da intoxicação, ela é dividida em 4 tipos. A fase de exposição, a fase da toxicocinética, a fase da toxicodinâmica e a fase clínica. Isso que eu estou falando aqui para vocês está relacionado às fases da intoxicação, ou seja, para que o indivíduo ele sofra uma intoxicação, tem que ter todas essas fases aqui. O que seria a fase de exposição? O próprio nome está já dizendo, né? É a fase em que o organismo vai estar exposto ao agente tóxico, tá? O que seria essa exposição ao agente tóxico? O contato, tá? O contato com o agente tóxico. E esse contato com o agente tóxico ele pode sofrer várias influências. Entre essas influências, eu posso citar para vocês a via de introdução, né? Dependendo da via que vai ser exposta, se vai ser oral, se vai ser dérmica, se vai ser respiratória, tá? Consequentemente, eu posso também estar citando para vocês, relacionado a isso, a frequência e a duração da exposição, tá? As propriedades físico-químicas, dose ou a concentração do agente tóxico e a suscetibilidade individual. São fatores que estão associados, de certo modo, turma, à exposição. Ou seja, só tem intoxicação se tiver exposição. A segunda fase, né, que está relacionado à fase da intoxicação, eu posso citar aqui para vocês a fase da toxicocinética, tá? E aí, quando se refere a essa fase da toxicocinética, turma, de certo modo, é a disponibilidade do agente tóxico no organismo. É a concentração desse agente tóxico no organismo. Nesse sentido, a fase da toxicocinética, ela perpassa aquilo que nós já estudamos na nossa aula anterior, que é a fase que é a toxicocinética, que envolve a absorção do agente tóxico, a distribuição do agente tóxico, o armazenamento, a biotransformação e a excreção dessas substâncias químicas. Outra fase que está relacionada à fase da intoxicação, gente, que pode ser citada aqui, é a fase da toxicodinâmica, né? Quando a gente refere fase da toxicodinâmica, eu estou falando do agente tóxico e do sítio de ação. O que seria esse agente tóxico e o sítio de ação, tá? É totalmente relacionado, gente, à característica do indivíduo estar da substância, está ligando ao sítio de ação, tá? A substância exercer o seu mecanismo de ação no local de ação, tá? E, consequentemente, essa fase da toxicodinâmica, ela se refere ao quê? A uma característica de especificidade ou não. O que é isso? O agente tóxico, turma, de certo modo, ele pode exercer alguns efeitos no nosso organismo e isso vai depender da característica dele, se ele é específico ou não. Como assim? Se ele tem um direcionamento para um tipo de célula, ou age em várias células. Nesse sentido, nós podemos citar o quê, turma? Que quando ele age em um tipo de célula, o efeito tóxico vai ser específico para aquela célula, para aquele sistema. Mas quando o agente tóxico ele não é específico, ele age em várias células e pode ter um efeito tóxico mais exacerbado. E toda vez que tem esse efeito tóxico, turma, consequentemente tem o quê? Um desequilíbrio homeostásico. O organismo ele fica aí sem ter um perfil adequado de equilíbrio dinâmico aí relacionado ao organismo. E por fim, nós temos a fase clínica, né? Que está relacionada a uma característica da intoxicação. Essa fase clínica, ela se relaciona ao quê? Ela se relaciona, turma, aos efeitos, aos sinais e sintomas. Então, quando a gente fala fase clínica, significa que, de certo modo, já é o efeito que a substância tóxica está fazendo no organismo. Se está dando dor de cabeça, se está dando diarreia, se está levando a amarelidão, se está levando ao câncer, se está levando a vários problemas. Isso aí já é a fase clínica. Ou seja, a fase clínica é a fase final relacionada aí à característica da intoxicação.
Tranquilo, turma? Alguma pergunta até aqui? E aí, turma, associando, né, mostrando adequadamente para vocês essa fase da intoxicação, nós podemos resumir ela nesse slide que mostra o quê? A fase de exposição, a fase da toxicocinética, a fase da toxicodinâmica e a fase clínica, tá? Então, a fase de exposição, ela envolve, por exemplo, as vias de administração, né? Ou via de introdução da substância. Consequentemente, isso envolve uma disponibilidade química da substância. Em que sentido? Se a substância ela tem uma estabilidade para que possa ser absorvida. E aí, seguindo esse raciocínio, nós podemos citar aqui a fase da toxicocinética ou a fase da toxicodinâmica, que se refere ao quê? A toxicocinética, aos processos do movimento do agente tóxico no organismo e, consequentemente, a dinâmica que envolve a natureza da ação, né? Que está relacionada ao quê? Ao sítio de ação, ao local de ação em si. E, por fim, depois que eu tenho essas três fases já reunidas, exposição, toxicocinética e toxicodinâmica, consequentemente, o corpo ele vai favorecer aí as suas manifestações dos sinais e sintomas, tá? O que leva à intoxicação. E aí, turma, passando para uma outra vertente agora do nosso conteúdo, né, da nossa toxicodinâmica, eu posso citar para vocês os parâmetros de intoxicação aguda, tá? Lembra que eu falei para vocês que nós temos aí a característica da intoxicação, tá? E aí, quando a gente fala nessa intoxicação, de certo modo, nós estamos nos referindo ao quê? Quando a gente fala na intoxicação. Nós estamos falando que a intoxicação são os sinais e sintomas, são as manifestações, tá? E essas manifestações, elas podem estar associadas a um perfil de manifestação aguda, subaguda ou crônica. E essas manifestações, elas vão depender do quê? Vai depender da exposição do agente tóxico e do efeito. Então, quando a gente fala parâmetro da intoxicação aguda, é o que pode favorecer com que a substância leve uma intoxicação rápida, um efeito tóxico rápido, tá? Nesse sentido, nós podemos estudar a dose letal 50% e a dose letal 10%. Quando a gente fala dose letal, gente, nós estamos referindo à concentração que uma substância tem para que possa levar à morte de um grupo. Quando eu falo dose letal 50, levar à morte de 50% do grupo. Quando eu falo dose letal 10%, levar à morte a 10% do grupo. E aí, eu trago para vocês, por exemplo, uma tabela que mostra mais ou menos esse aspecto aqui. Olha só, gente. A categoria, aí nós temos aqui a dose letal 50 e os exemplos, substâncias que são exemplos, tá? Então, nós podemos citar, por exemplo, categoria extremamente tóxico, significa o quê? Que a DL50, ou seja, a dose letal para matar 50% da população em estudo, é de 1 miligrama por quilograma. O exemplo, gente, é o fluoracetato de sódio. O fluoracetato de sódio é o chumbinho, tá? É o chumbinho, é o que eles chamam de chumbinho na Europa, tá? E aí, turma, por que ele é extremamente tóxico? Porque você precisa de uma concentração muito pequena para matar 50% da população em estudo, tá? Altamente tóxico, precisa de 1 a 50 miligramas por quilograma, tá? Exemplo, cianeto de sódio, fluoreto de sódio, paration. Moderadamente tóxico, precisa de 50 a 500 miligramas por quilograma, como, por exemplo, o DTT, tá, gente? Que é um agrotóxico. Ligeiramente tóxico, de 0,5 a 5 gramas por quilograma. Exemplo, acetanilida, tá? Praticamente não tóxico, de 5 a 15 gramas por quilograma, exemplo, acetona, e relativamente atóxico,
maior que 15 gramas por quilograma de glicerol. Isso significa o quê, turma? Isso significa que, de certo modo, essas substâncias, elas precisam de uma concentração para que possa exercer um efeito tóxico. Só que eu quero chamar a atenção de vocês nesse slide aqui. Quero chamar a atenção de vocês, turma, que quanto menor for a dose letal, tá? Quanto menor for a dose letal, mais o agente será tóxico. Só um momento, turma. E aí, turma, retornando aqui. Então, só para que vocês fiquem cientes, o que mostra aqui nesse slide? Está mostrando para a gente, turma, que o que vai determinar um agente ele ser tóxico, por exemplo, é principalmente a concentração dele, é essa dosagem dele, tá? E o que vai determinar isso é o que nós chamamos de dose letal 50. Quanto menor for a concentração do agente tóxico, mais letal ele vai ser. Por quê? Isso significa o quê? Que eu preciso tomar uma dose muito pequena para ter um efeito tóxico. Agora, aquelas substâncias que, para exercer o efeito tóxico, eu preciso de uma concentração muito alta, ela vai ser considerada tóxica. Por exemplo, olha o glicerol, um exemplo. Aliás,
Vou colocar aqui a acetona, né? Que todo mundo conhece. A acetona, ela é classificada aqui como praticamente não tóxico. Por que que é praticamente não tóxico? Porque para ela exercer um efeito tóxico, nós precisaríamos ingerir 5 a 15 gramas por quilo do nosso corpo de acetona. Só que, de certo modo, turma, isso não vai acontecer. É muito difícil uma pessoa ingerir quase 15 gramas por quilograma de acetona, tá? Então, é só para vocês conseguirem compreender que essa questão da toxicidade está muito relativa à concentração da substância. Lógico que o perfil da substância também influencia nisso. Turma, dentro dessa característica, é importante nós compreendermos que existem esses cálculos para determinar essas concentrações, tá? Se ela vai ser tóxica, se ela não vai ser tóxica, tá? E aí, dentre esses parâmetros, nós também podemos citar aqui a dose efetiva 50 e dose efetiva 90, né? O que são essas doses? São doses que promovem efeitos desejados em 50% e 90% nos animais submetidos aos ensaios experimentais. Gente, lembrando que quando eu falo em população estudada, geralmente esses estudos são feitos em animais, tá? E a dose efetiva é aquela que vai iniciar o efeito esperado daquela substância. Dose efetiva 50, 50% dos animais estudados. Dose efetiva 90 e 90% dos animais efetivados, estudados. E por que que isso é importante? Por que que tem essas doses, letal, dose efetiva? Porque vai ser feito esse cálculo aqui, ó, tá? Esse cálculo aqui, que é o que nós chamamos de índice terapêutico ou margem de segurança, tá? Versus margem de segurança. Esses cálculos, eles vão determinar e vai mostrar para os estudiosos, para os pesquisadores, o quão aquela substância ela é perigosa ou não, qual a concentração que vai ser permitida ou não, e quais os critérios de produção ou uso daquela substância, tá? Então, por exemplo, muitas vezes a gente fala assim, vou comer um alimento, né, que não tem agrotóxico. Só se você comprar, por exemplo, alimentos orgânicos, porque os alimentos que não são orgânicos, eles têm agrotóxico. Mas agrotóxico não é tóxico? Agrotóxico é tóxico. A questão é que existe um limite que permite de se colocar algum tipo de agrotóxico nos alimentos, tá? Que isso envolve esse índice terapêutico e margem de segurança, né? Então, gente, o índice terapêutico e a margem de segurança são utilizados para expressar a eficácia dos medicamentos e correlação com doses letais. Então, eu tenho aqui o índice terapêutico. Como é que é feito o índice terapêutico? É uma divisão da dose letal 50 pela dose efetiva 50. E como é que é feito a margem de segurança? É uma multiplicação da dose letal 10 com a dose letal com a dose efetiva 90, dividido pela dose efetiva 90 vezes 100, tá? Então, dependendo desses valores aqui encontrados, eu vou saber se a substância ela tem um índice terapêutico grande e se tem uma margem de segurança também grande. Margem de segurança, turma, está relacionada ao quanto de dose que eu posso tomar antes de iniciar o efeito tóxico, tá? O que é muito importante quando se estuda na toxicologia. Consequentemente, turma, entenda uma coisa: quanto maior for o índice terapêutico de uma substância e quanto maior for a margem de segurança de uma substância, menor será o risco de promover intoxicação. Menos intoxicação o indivíduo vai ter. Por isso que a gente precisa cada vez mais de substâncias que, de certo modo, turma, essas substâncias, elas favoreçam o quê? Elas favoreçam um índice terapêutico grande e uma margem de segurança também grande. Tranquilo, turma? Até o momento. Turma, e aqui eu mostro para vocês os critérios para a classificação dos agentes tóxicos, né? Quando a gente fala critérios para a classificação dos agentes tóxicos, eu estou me referindo à característica desse agente tóxico, aonde ele vai agir ou como ele vai agir, tá? Então, nós classificamos os agentes tóxicos como físico, esses agentes tóxicos são classificados como físico de acordo com o seu estado da matéria, se é líquido, se é sólido, se é gasoso, tá? Nós podemos classificar os agentes tóxicos como químico, como as aminas aromáticas. Isso vai depender da estrutura química do grupo funcionais presente, tá?
Nós podemos classificar os agentes tóxicos como bioquímico, dependendo de como é que eles vão agir, se eles vão agir alterando alguma característica bioquímica da célula, tá? E, consequentemente, nós podemos classificar os agentes tóxicos como farmacológico. Essa classificação está relacionada ao efeito dele. Aonde é que age essa substância? E aí, turma, ainda voltado para a toxicodinâmica, eu posso também mostrar para vocês que os agentes tóxicos, eles estão associados a algum tipo de exposição, né? Nós podemos nos intoxicar com as substâncias. Pode estar associado ao tipo de exposição. Em relação a esse tipo de exposição, eu posso citar para vocês o tipo de exposição ocupacional, tá? O indivíduo, ele acaba, de certo modo, se intoxicando por estar em recintos fechados, né? Como, por exemplo, trabalhadores de fábrica. Tem o tipo de exposição ambiental, que está associado, por exemplo, pessoas que vivem principalmente em grandes cidades, acabam se intoxicando aí, tendo problemas respiratórios por causa do diesel, né? Pela liberação do monóxido de carbono. Tem pessoas que podem sofrer intoxicação por medicamentos, através do princípio ativo ou até mesmo dos recipientes e solventes usados aí nesses medicamentos. E tem pessoas que podem sofrer aí intoxicação alimentar, né, através dos corantes e conservantes. E aí, turma, a partir desse momento, eu vou falar para vocês os mecanismos gerais os mecanismos gerais da toxicodinâmica. O que seriam esses mecanismos gerais da toxicodinâmica? De certo modo, são os locais, os possíveis locais, onde os agentes tóxicos eles podem interagir e podem, de certo modo, levar ao efeito tóxico. Nós temos, vou passar para vocês para depois voltar individual. Nós temos um mecanismo geral de interação do agente tóxico com o receptor, interferência nas funções de membranas excitáveis, inibição da fosforilização oxidativa, complexação com biomoléculas. E essa complexação com biomoléculas pode ser enzimáticas, proteínas, pode ser também lipídios, tá? E nós temos a quebra de homeostase intracelular do cálcio. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês agora são os locais que possivelmente os agentes tóxicos eles vão agir. E aí nós vamos estudar o primeiro local, que é a interação dos agentes tóxicos com os receptores. Lembrando, turma, que receptor, de certo modo, são proteínas encontradas, por exemplo, na superfície celular ou no meio intracelular, tá? Principalmente no núcleo celular, e eles têm a capacidade de comandar algumas ações das células. E aí as substâncias podem interagir nesses receptores e levar a alguns efeitos tóxicos, tá? Então, gente, receptores são elementos sensoriais no sistema de comunicações químicas que coordena a função das células do organismo, tá? Então, o receptor, gente, eles são transdutores de sinais, tá? Os receptores, eles, de certo modo, eles servem para levar informações para as células, tá? Como diz aqui, o receptor, eles são sempre estimulados por um agonista. Ou seja, turma, o receptor, de certo modo, existem dois tipos de substâncias que podem interagir com receptores, que são as substâncias agonistas e as substâncias antagonistas. As substâncias agonistas são aquelas que o receptor vai ser ativado, vai ser estimulado, tá? Enquanto o antagonista, o receptor vai ser bloqueado. Turma, de certo modo, é importante compreender que nós só temos um efeito de uma substância sobre o receptor quando está ligado, o receptor, né? Então, receptor mais substância, que é o agente tóxico, ligante, vai formar um complexo, né? Complexo receptor-ligante, e isso vai desencadear aí a ação tóxica. É importante compreender que quando se fala nessa ligação com o receptor, gente,
De certo modo, acontece uma ligação reversível. O que seria essa ligação reversível? A substância se liga ao receptor, depois que exerce seu efeito, ele vai se desligar do receptor, tá? A intensidade de efeito é dependente da fração de receptores ocupado. Então, quanto mais receptores estiverem ocupados, maior será o efeito da substância. Turma, outro mecanismo geral da toxicodinâmica é a interferência nas funções e membranas excitáveis, tá? Interferência nas funções e membranas excitáveis. Ou seja, de certo modo, é importante nós compreendermos que as membranas celulares, né, gente, nos tecidos, né, que passam os impulsos nervosos, as características, essas membranas em si, elas têm uma importância, né, para manter a homeostasia, para manter a fisiologia normal do nosso organismo, né? Mas o que pode acontecer? Alguns agentes tóxicos, eles podem alterar as funções das membranas, ou seja, deixar com que as membranas não façam suas funções adequadamente, tá? E aí eu trago como, por exemplo, de substância. E eu trago como exemplo, turma, de substância que está associado aí a interferências na membrana do nosso organismo, é a toxina produzida pelo peixe baiacu, né? Que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, né? Sobre... Acredito que muitos de vocês já ouviram falar, né? Sobre essa questão do peixe baiacu, né? Que é um peixe que é muito consumido, principalmente ali no Japão. Só que quem faz esse peixe, ele tem que ser uma pessoa treinada, né, turma, para poder manusear nesse peixe, saber o corte perfeito da carne para não contaminar a carne com a toxina, né? A toxina produzida pelo peixe baiacu é chamada de tetrodoxitoxina, tá? Essa toxina, de certo modo, ela acaba bloqueando os canais de sódio. Bloqueando esses canais de sódio, gente, vai impedir os impulsos nervosos e, consequentemente, a liberação de acetilcolina. Se não tem a liberação de acetilcolina, o que acontece? O corpo ele se sente fraqueza muscular, paralisia e morte, porque não tem a movimentação muscular. Porque a acetilcolina, ela é um neurotransmissor responsável pelo nosso movimento, porque está associado na junção neuromuscular. Turma, outro mecanismo associado aí associado, de certo modo, à toxicodinâmica, mecanismo geral. Lembrando, turma, que quando eu falo assim, mecanismo geral, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo a possíveis locais que as substâncias podem, de certo modo, exercer o seu efeito tóxico, tá? Que, de certo modo, pode exercer o seu efeito tóxico, tá bom? E aí o nosso próximo mecanismo geral é a inibição da fosforilização oxidativa. Lembrando que quando a gente fala em fosforilização oxidativa, gente, está relacionado à troca de elétrons, né? Lá na cadeia de fosforilização oxidativa, de transporte de elétrons, que é para gerar energia ao nosso organismo. Então, olha só, alguns agentes tóxicos, eles desenvolvem efeitos adversos, interferindo na síntese do ATP. O que é o ATP? É adenosina trifosfato cíclico. E a adenosina trifosfato cíclico, gente, é o que dá energia, é a molécula energética para o nosso corpo, tá? Então, olha só, quando o agente tóxico, ele interfere na síntese do ATP, e isso acaba impedindo o fornecimento de energia ou de oxigênio aos tecidos. Exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A pessoa que consome, por exemplo, nitrito. Nitritos são substâncias que podem ser encontradas em enlatados, tá? Então, se a pessoa consome o nitrito, consequentemente, o nitrito ele vai oxidar o ferro na hemoglobina, vai transformar aí a hemoglobina em metahemoglobina. Se oxida o ferro em hemoglobina, consequentemente, esse ferro ele perde a capacidade de se ligar ao oxigênio. E aí o indivíduo ele tem o quê? Uma deficiência no transporte de oxigênio, tá? Ele tem uma deficiência no transporte de oxigênio.
E aí, se ele tem deficiência nesse transporte de oxigênio, consequentemente, ele vai ter o quê, gente? Aumento do consumo de oxigênio e produção de calor. E aí o indivíduo ele vai ter hipertermia, náusea, sudorese, coma, estimulação respiratória e circulatória, porque não chega oxigênio nos tecidos. Turma, outro mecanismo geral da toxicodinâmica é a complexação com biomoléculas. Então, quando a gente fala que complexação com biomoléculas, eu estou me referindo ao quê? É a capacidade do agente tóxico em se ligar com as moléculas. Que moléculas? Proteínas, enzimas, lipídios, tá? Então, de certo modo, o que acontece? Os agentes tóxicos, eles podem se complexar com enzimas, e uma vez que os agentes tóxicos, eles se complexam com as enzimas, esses agentes tóxicos, eles podem inibir a função enzimática, tá? E aí, nesse sentido, o que acontece? Essas inibições enzimáticas, elas vão ter, de certo modo, vai ter, de certo modo, uma característica relacionada ao quê? De impedir a função normal daquela reação. Exemplo, inseticida organofosforato, cianeto, monóxido de carbono, todas essas substâncias, elas conseguem inibir, por exemplo, enzimas. Um exemplo bem clássico de inibição enzimática, turma, é o chumbinho, tá? O chumbinho, ele causa intoxicação no indivíduo porque acaba inibindo aí as enzimas chamado acetilcolinesterase. Inibindo essa enzima acetilcolinesterase, consequentemente, o indivíduo deixa de ter as funções normais, há um acúmulo da acetilcolina, e a acetilcolina vai levar a efeitos exacerbados, como bradicardia, salivação intensa, diarreia, parada cardíaca. Um outro exemplo, turma, de complexação com biomoléculas é quando os agentes tóxicos eles se ligam a proteínas, tá? É quando os agentes tóxicos se ligam a proteínas. Quando os agentes tóxicos eles se ligam à proteína, gente, consequentemente, esses agentes tóxicos eles podem favorecer alterações na sua composição, através das reações de metabolização. E esse composto que sofreu alteração a partir da metabolização, eles podem, de certo modo, interferir, por exemplo, no material genético, RNA e DNA, tá? Exemplo, existe, turma, alguns fungos, né, que esses fungos, como por exemplo, fungo aspergillus, esses fungos eles podem eles podem produzir uma toxina chamada aflatoxina B1 em um composto chamado 2,3-epóxito-AfB1. O que seria isso, tá? Essas aflatoxinas, quando dão origem a esses compostos, eles podem se tornar tóxicos. Esse composto 2,3 epóxito AfB1, ele pode dar origem, gente, a problemas do material genético, tá? Como mutagenicidade e carcinogenicidade, tá?
Então, só recapitulando aqui para vocês, que quando se fala complexação com biomoléculas, consequentemente, esses compostos aqui, eles podem favorecer o quê? Que a aflotoxina, tá? Produzida por esses fungos, eles possam se transformar aí em compostos, como um composto tóxico, tá? E esse composto tóxico, de certo modo, acaba favorecendo a ligação no material genético, levando a mutagenicidade e carcinogenicidade. Turma, associado a essa complexação com biomoléculas, eu posso citar para vocês o exemplo do paracetamol, né, que o agente tóxico ele pode ativar por metabolização. O que seria isso? O paracetamol, gente, ele é um fármaco muito importante como analgésico, antitérmico. Mas em alta dosagem, o paracetamol ele pode chegar no fígado e sofrer alterações de reação de fase 1 e o paracetamol se transformar em um composto tóxico, que é o composto chamado NACP, tá? Esse NACP, ele tem a capacidade de se ligar às membranas das células do hepatócitos e, consequentemente, levar a uma peroxidação lipídica. E, ainda dentro dos mecanismos gerais da toxicodinâmica, podemos citar a complexação com biomoléculas do tipo lipídio. Isso significa o quê, gente? Que alguns agentes tóxicos, eles têm a capacidade de se ligar aos lipídios da membrana celular, por exemplo, tá? E isso pode levar a uma peroxidação lipídica, uma deterioração oxidativa dos ácidos graxos, e isso pode levar a uma morte celular, tá? Como diz aqui nessa caixa de diálogo, olha só, os agentes tóxicos que eles podem ocasionar morte celular através da peroxidação lipídica, que é, de certo modo, a deterioração oxidativa dos ácidos graxos poliinsaturados, que pode romper a estrutura celular e destruí-las. E, por último, turma, nós temos um mecanismo geral da toxicodinâmica, que é a quebra da homeostasia intracelular do cálcio. O que seria isso? De certo modo, quando a gente se refere nessa quebra de homeostasia intracelular do cálcio, a gente se refere à bomba de cálcio. O que seria isso? Alguns agentes tóxicos, eles acabam interferindo no uso do cálcio, tá? Quando a gente fala no uso do cálcio, nos efeitos do cálcio no nosso organismo, tá? É importante entender, gente, que o cálcio, ele é um sal mineral, ele é um íon importantíssimo para as ações do nosso organismo, tá? Então, se a pessoa utiliza um agente tóxico e esse agente tóxico ele consegue diminuir o cálcio no nosso organismo, consequentemente nós vamos ter alguns efeitos. Olha só, gente, o cálcio ele é importante como segundo mensageiro, então ele ajuda na informação celular. O cálcio ele ajuda na ativação e inativação de enzimas, ajuda na contração muscular e na adesão intercelular. Se por acaso a gente não tiver uma quantidade de cálcio adequado para exercer essas funções, o nosso corpo, consequentemente, não vai conseguir exercer essas funções adequadas. E aí a gente vem na quebra da homeostasia, né? E aí nós temos problemas associados a outras doenças. Ok, turma? Ok, professor. Turma, consequentemente, a nossa aula de toxicodinâmica ela foi encerrada. Esse é o conteúdo de toxicodinâmica, tá? E aí nós temos mais uma aula na próxima semana, antes da nossa prova, antes da nossa primeira prova. E aí, o outro conteúdo, que é a avaliação de risco e da toxicidade, eu não vou passar agora, porque senão vai acumular conteúdo. Então, fica para a próxima quarta-feira, o nossa última conteúdo antes da prova. Gente, a nossa prática ela vai acontecer no final do período, tá bom? Então, tenham um bom dia. Lembra que o material já está disponível para vocês